Por que tudo no Brasil é tão caro? Vamos ver aqui a explicação que o cara tem pra dar pra gente. Esse é o iPhone 17, o modelo mais novo lançado pela Apple. Nos Estados Unidos, ele custa cerca de $1.000, onde o salário mínimo é em média $2.400 por mês. Agora, esse mesmo iPhone no Brasil sai por pelo menos R$7.000, onde o salário mínimo é de $1.512. Quer dizer, na verdade é 1.621, segundo o reajuste de R$100 feito esse ano. E eu tenho certeza que esse valor equivalente a 1 quilo de café ou 2 de carne vai mudar a vida de todo mundo. A carne vai baixar. Você pode ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. E pra ser sincero, eu ainda tô sendo bem generoso, porque esse é o valor bruto, mas nós sabemos que existem uma série de descontos por conta da CLT. Quem aí já trabalhou pegando contra-cheque dos outros sabe, cara. Não são só esses descontos não, gente. IVR, Vale Alimentação, Plano de Saúde, INSS... Não, imposto de renda não, né? Não desconto imposto de renda em salário mínimo. Cara, tem muito desconto de empréstimo também. Hoje em dia, as pessoas conseguem fazer empréstimo deduzindo no salário. Cara, as pessoas estão basicamente sacrificando o salário delas, pegando empréstimo em banco fajuto. Tipo, é bizarro, entendeu? Algo exclusivo do Brasil. Mas voltando pro exemplo, isso significa que um atendente de fast food nos Estados Unidos precisa trabalhar menos de 2 semanas para comprar o seu iPhone de última geração, gastando menos da metade do seu Poder de salário, compra enquanto no absurdo. Brasil, quase 5 meses trabalhando inteiramente para pagar pelo mesmo produto. Ou seja, você não gastaria com mais nada além do iPhone, o que é impossível, né? Vamos combinar. Só com essa comparação clássica que eu tenho certeza que você já viu muita gente fazendo, seja com preços de carros, iPhones, videogame, eletrodomésticos e etc., nós chegamos a uma conclusão muito simples. De maneira bem grosseira, um americano pobre tem quase 14 vezes mais poder de compra que um brasileiro médio. E calma, pode tirar esse dedo do teclado porque eu sei exatamente o que você iria comentar. Ah, é mais barato nos Estados Unidos porque são eles que produzem essas coisas, logo não tem tanto imposto. Mas será mesmo, meu caro jovem? O cafezinho nosso de cada dia que todo brasileiro ama, seja Pilão, Melita, Três Corações, produzido lá. Iguaçu, ou, caso você seja muito miserável, um Pingo Preto, uma bebida sabor café, custam em média $10 nos Estados Unidos. Mano, pra pessoa beber um negócio sabor café, ela tem que estar muito mal, cara. Ela tem que estar muito mal. No pacote de meio quilo. Já no Brasil, R$25. E tá, dessa vez eu admito que é mentira, rapaziada. Porque o Pingo Preto já foi proibido pela Anvisa. Em comparação ao salário mínimo de cada lugar, lá nos Estados Unidos ele é 4 vezes mais barato, mesmo sendo um produto nacional, onde o Brasil é um dos principais exportadores do mundo inteiro, para não dizer o maior. E para piorar, o café que nós tomamos, via de regra, ainda tem uma qualidade péssima, com grãos muito torrados e cheio de impurezas. Mas esse não é o foco do vídeo, então depois você pesquisa sobre isso. Só que eu ainda não terminei. A outra desculpa mais comum que as pessoas costumam dar é de que países como os Estados Unidos ou os da Europa são muito ricos, simplesmente as potências mais desenvolvidas do planeta. Então deve ser por isso que tudo é mais barato. Porém, eu vou perguntar de novo. Você tem certeza? No Chile, Paraguai e Costa Rica, países infinitamente menores e menos ricos do que o Brasil, o Paraguai inclusive perdeu uma guerra contra a gente e teve grande parte do território tomado, possuem o iPhone 17 custando apenas 2 salários mínimos no máximo. Logo, se não é porque a gente é pobre, nem porque as coisas são importadas, afinal, por que tudo é tão caro no Brasil? Porque o Brasil é uma várzea, meu amigo. Simplesmente por Ou isso. melhor, por que viver aqui tá custando tanto dinheiro? Desde um celular, um eletrodoméstico, um carro, ou até coisas básicas como comida e moradia. Muitas vezes ultrapassam o salário das pessoas. Bom, seria muito fácil fazer uma espécie de reducionismo por aqui e dizer que a culpa é do político X, Y, da corrupção, do sistema ou qualquer outro senso comum. Eles têm culpa, é verdade. Mas, como tudo no Brasil, o problema dos preços altos é multifatorial. Ou seja, tem vários motivos. E hoje eu vou te explicar alguns deles. Mas antes, bora entender como funciona o básico de economia. Porque para esse vídeo funcionar, e eu ter certeza de que todo mundo tá na mesma página, eu vou partir de um exemplo bem simples, onde nós vamos imaginar como funcionaria a economia de uma cidade / país pequeno, com poucos habitantes e sem muitas variáveis. Um lugar bem utópico, que não existe. Depois, entendido alguns princípios de economia, a gente vai para o complexo sistema brasileiro, um lugar que tem 27 estados, 5.500 cidades e mais de 200 milhões de habitantes. Além de muitas coisas que prejudicam a economia, como facções criminosas, pirâmides financeiras e dependentes de Bolsa Família. Porque se tem uma coisa que o Brasil é complexo. Por isso, esse vídeo pode ficar longo, mas eu vou tentar explicar tudo da maneira mais didática possível e com ilustrações. Então já pega um cafezinho e senta num lugar confortável, porque tá só começando o vídeo. Cara, o Brasil perfeito seria o Brasil nacional efuísta, tá ligado? E é isso, capital de volta no Rio de Janeiro. Legalização de Hunter x Hunter, tá ligado? Normatização de Hunter x Hunter como obra a ser ensinada nas escolas e por aí vai. O Brasil perfeito tá surgindo, rapaziada.
Você concorda comigo que na base de toda a economia existe um indivíduo que mora numa comunidade. Ele é muito ocupado trabalhando, por isso não consegue se preocupar com questões comunitárias, como infraestrutura, construção de escolas, hospitais, saneamento básico e qualquer outra coisa que a sua comunidade precise. Logo, ele resolve pagar uma parte do seu salário em impostos, onde um grupo de pessoas escolhidas por ele e pelo povo vão usar esse dinheiro para essas questões. Podemos partir daqui? Agora, pensa num lugar isolado da sociedade, onde não existe corrupção, gestores ruins, criminalidade ou qualquer outro tipo de problema. Lá, tudo funciona perfeitamente. Escolas, hospitais, universidades e até mesmo a moeda é descentralizada, ou seja, não pertence ao governo, e por isso ninguém pode imprimir infinitamente. É limitada, como se fosse um ouro e prata, mas um pouco mais tecnológico. Até o fim do vídeo eu explico. Esse lugar, que obviamente não existe, vamos chamar de utopia. Não é Zootopia, tá? Daquele desenho. Lá dentro nós temos pessoas comuns, como o seu João, que tem uma barraca de limonada, a dona Maria, que vende pães, o Carlos, que é motorista de aplicativo, e o Roberto, empresário. Assim como eles, todo o resto da população desse lugar trabalha ou gera valor de alguma forma. Como eu disse, é um lugar bem utópico, então não existem criminosos e nem pessoas recebendo auxílio sem necessidade. Vocês sabem quem é aquela moça que apareceu ali, né? Quem assiste as minhas lives sabe, cara. Vocês têm que saber quem é aquela moça que apareceu ali. Reconheçam quem é. Todo mundo é honesto, trabalhador e gera algum tipo de riqueza, seja vendendo essa força de trabalho ou sendo dono do próprio negócio. E guarda bem esse termo, geração de riqueza. Cada uma dessas pessoas fatura um valor X por mês e paga 40% dele em imposto de renda. Eu sei, parece muito, afinal é quase metade. E lembrando, né, que aparentemente o governo Lula aprovou, né, a isenção de imposto de renda pra quem ganha até 5 mil reais. Isso daí provavelmente vai trazer uns votinhos de classe média pra ele. Papo aleatório só. Dos ganhos. Mas olha só, esse lugar tem os melhores hospitais do mundo, tecnologia de ponta, universidades renomadas e, pasmem, não existe nenhum outro tributo, nem sobre produto, somente o de renda. É praticamente um paraíso fiscal, só que no bom sentido, não pra você criar uma bet lá. Por esse motivo, todas as melhores empresas do mundo estão nesse lugar, já que a estrutura é simples e previsível, o que consequentemente gera muitos empregos e elas vendem os seus produtos por um preço bem mais baixo do que outros países, o que faz com que até mesmo os mais pobres tenham acesso a itens de qualidade. E inflação? Ixi, ninguém nunca ouviu falar. O preço das coisas se mantém praticamente estável ao longo do tempo e, mesmo assim, o governo bate recorde de faturamento e impostos todos os anos. Porque na medida em que mais empresas chegam ao país, mais pessoas têm emprego, muitas ficam milionárias com seus negócios e a arrecadação sobe proporcionalmente. E esse imposto único é perfeito e beneficia todo mundo, porque o pobre paga menos, o rico paga mais e as empresas podem vender os seus produtos por um preço mais baixo do que outros lugares. Mano, isso aqui é um absurdo, né, cara? Pra quem não sabe, McDonald's é um bagulho ultra barato, tá? Nos Estados Unidos. McDonald's é um bagulho pra, sei lá, ao invés de você comer um traquinas, você vai comer, tipo, um cheddar, tá ligado? Você vai comer um Big Mac. Ao invés de você comprar um biscoito, você vai comprar isso. No Brasil que McDonald's é um bagulho chique. É no Brasil que, sei lá, é um grande evento você levar a sua família pra comer no McDonald's. Porque tudo aqui é caro, velho. Porque a não incidência direta de taxa nesses itens faz com que eles cheguem mais barato às prateleiras, garantindo muito mais lucro para ela, pela quantidade vendida, e maior consumo para as pessoas. De forma resumida, é uma sociedade onde tudo é mais barato, o povo é mais rico, ao mesmo tempo em que o imposto é alto. Parece contraintuitivo, né? Mas, na teoria, uma sociedade quase perfeita funcionaria assim. E isso mostra que num país saudável, os problemas não são os tributos, mas em alguns lugares podem acabar sendo. E esse é o caso do Brasil, onde o primeiro motivo pelos preços serem altos são justamente eles. Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, o Brasil arrecadou mais de 4 trilhões, 122 bilhões e 671 milhões de reais em impostos. É tantos milhões que eu até fiquei tonto de falar, tá ligado? Só pra gente ter uma noção de quanto dinheiro isso é, se esse valor fosse investido a 13% ao ano, renderia, pasmem, 17 mil reais por segundo e 1 milhão de reais por minuto apenas em juros. É muita grana, cara. O Brasil vive batendo recorde de arrecadação. Então a verdade é que esse número ainda é pequeno se comparado ao que será nos próximos anos. E diferente de Utopia, onde você paga só 40% de imposto uma única vez sobre a sua renda e depois o dinheiro é livre para fazer o que quiser, no Brasil os impostos incidem sobre tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Tem Cara, imposto sobre consumo, velho, é uma das maiores desgraças que existem no sistema tributário brasileiro. Porque o imposto sobre consumo é basicamente tributação do mais pobre. Porque se você é rico, você tá pagando a mesma taxa do mais pobre. E como você tem mais dinheiro, aquilo dali não te incomoda, mas incomoda a pessoa que não tem dinheiro. Então o Brasil, ele tributa constantemente a pessoa que não tem dinheiro pra pagar tributos. É uma coisa impressionante, cara. Eu não sei como é que arquitetar esse sistema tributário. imposto pra nascer, imposto pra morrer, imposto pra comprar uma casa, imposto pra manter uma casa. E esse negócio aí do imposto é a velha curva de Laffer, né, cara?
tem que ser obedecida. Casa, imposto pra vender uma casa, pra herdar, pra construir, enfim, acho que você já entendeu. Cada mínima ação financeira que você toma no Brasil, acho que dá pra dizer assim, que gera imposto. Mesmo que, teoricamente, você já tenha pago antes nessa mesma ação. E calma, eu sei que tá ficando confuso de entender, mas eu garanto que vai fazer sentido. Pensa num carro popular, que hipoteticamente custa 100 mil reais. Os tributos visíveis que ele contém são o ICMS de 14,5%, IPI de 5,27% e PIS/COFINS de 11,6%, totalizando mais de 30 mil reais. Ou seja, só de arrancada o carro poderia custar menos de 70 mil. Mas a coisa não para por aí. Esses mesmos ICMS, IPI e PIS também são pagos pela montadora do carro e também pela fabricante das peças, pela indústria de refino dos metais e até mesmo pela mineradora. Ou seja, o mesmo imposto e muitos outros incidem pelo menos 5 vezes no mesmo produto. Mas falando aqui, cara, uma coisa que é já uma questão realista, não sonhe com o fim do ICMS, tá? ICMS é imposto estadual e quase todos os estados se sustentam através desse imposto. Definitivamente ele não vai deixar de existir. Pelo contrário, a tendência é o ICMS a cada vez aumentar mais com o passar dos anos, porque esses estados estão ficando muito endividados com a União, estão ficando muito endividados no geral também, e eles precisam de cada vez mais dinheiro arrecadado para pagar essas dívidas e ter dinheiro em caixa. Aí você vai me perguntar, pô, por que eles não fazem uma economia? Por que eles não fazem essa contenção de danos, ao invés de ficar querendo arrecadar cada vez mais? Porque é a lógica da democracia brasileira, cara. A democracia brasileira, na maior parte dos estados, quando a gente considera Norte, Centro-Oeste, Nordeste, são estados onde o governador se reelege fazendo obra no ano da eleição. Fazendo show, tá ligado? De artista famoso em todo final de ano, começo de ano, festa junina e esse tipo de coisa. Então, tipo, eles precisam do imposto alto, eles precisam da alta arrecadação. Então, basicamente, eles ganham se reelegendo, o Estado perde porque o Estado fica cada vez mais quebrado, e você perde, porque é você que vai estar bancando as campanhas políticas desse cara. Então, tipo, velho, o cenário do Brasil é tipo, apocalíptico, sério mesmo. Logo, o carro de 100 mil reais tem entre 40 a 50 mil de imposto. Isso significa que se 40% de utopia te parecia muito, imagina pagar 100%. Pois é, bem-vindo ao Brasil. E eu ainda tô sendo otimista, porque segundo o levantamento da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, um carro tem quase 300 impostos e taxas embutidas. Isso é só um exemplo, mas o mesmo acontece com qualquer outra coisa que você imaginar. Na comida, nos produtos de limpeza, na sua casa, enfim, tudo. E além desses encargos absurdos em cima dos produtos, ainda tem o imposto de renda. Não é como se a sua renda fosse livre e você pagasse só pelos produtos. Isso é o que os especialistas chamam de tributação em cascata, um dos maiores problemas do Brasil. E o governo ainda é mestre em criar novos impostos e taxas todos os anos. É por isso que os produtos ficam cada vez mais caros. E quando o brasileiro encontra uma forma de pagar mais barato, adivinha? Taxação, como o que aconteceu quando as pessoas descobriram a Shein, Shopee, AliExpress e outros marketplaces chineses. Antigamente dava para comprar sem taxas, hoje não mais. A desculpa foi de proteger a indústria nacional, mas isso não é verdade. Na prática, esse negócio reduz o investimento estrangeiro e o país, ironicamente, arrecada menos, já que as empresas preferem ir para outros lugares. O segundo motivo são as pirâmides financeiras. E, pois é, se você achava que pirâmide financeira era coisa de golpista de internet ou dono de banco, saiba que o próprio governo tem as suas próprias. Como nós aprendemos lá no início do vídeo, toda riqueza precisa ser gerada. Ela não surge do nada. Até mesmo os minérios preciosos são o resultado de algum processo específico. Isso significa que quando o governo paga um benefício gratuito para alguém, sem que essa pessoa tenha gerado uma riqueza, outra pessoa gerou. Agora, multiplica isso por milhões de vezes e a gente chega numa pirâmide financeira. Um sistema onde algumas pessoas pagam para outras receberem. Só que isso só funciona se a base for maior do que o topo, concorda? Mais gente pagando do que recebendo. O inverso seria impossível. É exatamente dessa forma que o INSS, o Bolsa Família e qualquer outro tipo de auxílio funciona. E eu não vejo nenhum problema neles. Se você é uma pessoa ultra miserável, sofreu algum acidente grave ou é velho demais para trabalhar, tá tudo bem, receba o benefício. Por mais que eu ache que todo mundo deveria ter responsabilidade pela própria vida, como funciona em outros países, algumas realmente precisam. O problema é que o Brasil tem o fenômeno do ri levei vantagem, e por isso mais de 50 milhões de pessoas são beneficiárias do Bolsa Família e só 39 milhões têm carteira assinada. Então, a conta não fecha. E eu sei que existe muita gente pobre por aí, mas vamos combinar que a gente não tem 50 milhões de pessoas incapacitadas de se sustentar. Seria tipo uma a cada 4, entendeu? E pode ser ainda pior se a gente considerar todos que recebem auxílio. Mas Samuel, se muita gente não precisa, como é que eles conseguem o benefício? Simples, tanto o Bolsa Família quanto outros programas funcionam com base na autodeclaração. Ou seja, já que o brasileiro é um povo 100% honesto, o governo confia que você tá precisando de ajuda quando pede um auxílio e não tem nenhuma fiscalização. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que existem até mesmo influenciadores famosos que nitidamente
Aí, ó, a mulher que tinha aparecido. Vocês têm que conhecer ela, mano. Vocês têm que conhecer ela. Ganham muito mais do que eu e você, exibindo carros e iPhones do ano, enquanto recebem Bolsa Família. Sabia disso? Se não, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo exatamente sobre eles. Mas não agora, assiste aqui primeiro. E esse dado dos beneficiários é recente, de 2026. Mas se a gente olhar para esse gráfico, antes de 2022, a curva de auxílios já era maior do que de empregos. E detalhe, cara. A galera pega a galera pega o Bolsa Família pra jogar no Tigrinho, mano. Pô, cara, isso do Tigrinho é uma notícia absurda. Sério mesmo. E isso gera uma dúvida. Se já fazem tantos anos que tem menos gente trabalhando do que recebendo, como é que o governo ainda consegue manter? A resposta tá no terceiro motivo desse vídeo, que é a impressão desenfreada de papel moeda. Nessa parte, eu adoraria falar um pouco sobre o fim do lastro em ouro, que explica diretamente a impressão infinita de dinheiro, só que eu pretendo fazer um vídeo apenas sobre isso no futuro. Inclusive, comentem aí se vocês querem, porque a explicação precisa de mais tempo. Mas de uma forma muito resumida, sabe quando você tá numa sala de aula e alguém faz aquela clássica pergunta: professor, por que o governo só não imprime mais dinheiro e acaba com as suas dívidas? Bom, a resposta é bem direta. Imagina de novo aquela barraca de limonada do seu João, lá de Utopia. Certo dia, um cara chamado Polvo se torna presidente de lá, e como ele não terminou a escola, faltou nessa aula sobre impressão de dinheiro. Polvo é um típico político populista e pai dos pobres. Então, resolve, de alguma maneira, burlar o sistema era e pro Brasil imprimir usar o muito dinheiro que mais imprimiu. dinheiro para dar às pessoas necessitadas. E algumas comprarem iPhone. Se antes o seu João vendia 100 limonadas a R$1 todos os dias, e não faltava para nenhuma pessoa, ele passa a vender todas em apenas 2 horas, porque mais gente tem dinheiro. E aqui entra o problema. Seu João percebe que a demanda aumentou, mas ele não pode plantar mais limões, porque sua plantação está no limite. Porque lembre-se, terras são uma riqueza e riquezas não podem ser criadas do zero. Por isso, ele aumenta o preço da limonada para R$5, até que apenas 100 pessoas consigam comprar, e ele lucra mais dinheiro, na chamada lei da oferta e demanda. É basicamente isso que acontece quando o governo imprime mais dinheiro ou dá benefícios. O mercado se autorregula e tudo passa a ser mais caro, porque se mais pessoas querem comprar, sendo que não existe matéria-prima suficiente para elas, os empresários simplesmente aumentam o preço. Isso é uma realidade que muita gente não entende. Recursos naturais são riquezas e não tem para todo mundo. Existem pessoas que vão ter e outras não, porque se todo mundo pudesse comprar o mesmo produto, os donos de empresas só aumentariam o preço, já que eles não conseguem suprir toda a demanda. Prova disso são vídeos onde agricultores jogam fora suas colheitas para não vender mais barato, ou o próprio exemplo do Getúlio Vargas, queimando sacas de café, na tentativa de baixar a oferta e aumentar a demanda. Enfim, para quem não entendeu, imprimir mais dinheiro faz com que as empresas aumentem o preço dos produtos. Simples. Em outras palavras, é a inflação, e o governo é mestre em imprimir dinheiro. Na minha opinião, esses são os 3 maiores motivos pelos quais tudo é caro no Brasil. E se você ainda não ligou os pontos, vai ficar ainda pior. Não existe nenhum teto e a economia já colapsou. Só que, pra fingir que não, o governo, ironicamente, tá imprimindo mais dinheiro. Um eterno ciclo que um dia vai explodir. Ou melhor, já explodiu. Tem cada vez mais pessoas recebendo auxílio, cada vez menos carteiras assinadas e mais gente idosa do que jovem pra contribuir com as pirâmides. Além, é claro, de imposto novo todo ano. E pra esse vídeo não ter 2 horas, eu resolvi não colocar nessa equação as facções criminosas que dominam boa parte do território e também movimentam bilhões na economia, a corrupção e os roubos que muitos políticos fazem, além de umas maracutaias aqui. Pior que é exatamente isso, Firmino. Nem é tanto por conta do preço, mas é porque ninguém vai buscar. Então, tipo, não tem por que ele não descartar, ele descarta, tá ligado? Mas também existe essa questão do preço quando estão tratando de grandes companhias, tá ligado? Porque eles não querem prejudicar o mercado abaixando o preço do produto que eles vendem, tá ligado? Eles querem diminuir a oferta pra demanda ficar mais qualificada, tá ligado? E eles ganharem mais dinheiro. Ali, cargas tributárias imensas pra contratar mas pequeno e médio agricultor ele não entrega só porque ninguém vai buscar. O Brasil é muito mais complexo e ferrado do que a gente pensa. E sinceramente, eu tenho cogitado até a migrar para países vizinhos como o Paraguai. Talvez até faça um vídeo sobre isso, porque eu não sou o único. A solução que eu penso e muitos especialistas concordam é clara: sair do Brasil ou pelo menos tirar o seu dinheiro daqui. Mas cuidado pra não cair em armadilha. Na prática, a maioria dos países também imprime... Mano, pior que vai ser exatamente isso, tá ligado? Tipo, a gente já vai comer ovo da Páscoa, sabor chocolate, tá ligado? Dinheiro de maneira desenfreada e tem seus problemas. Então, mesmo que você invista na Bolsa Americana, por exemplo, sua grana é controlada pelos Estados Unidos e as flutuações de valor. É o governo que decide quanto vale a moeda, porque não existe mais um lastro em ouro, nem nada. E se tudo isso que você viu até agora te parece injusto ou o fim do mundo, na verdade existe uma solução. Ela se chama Bitcoin, rapaziada, um ativo 100% digital. Ou se chama volta ao padrão ouro, né, cara? Onde existem somente 21 milhões de
de unidades no mundo e ninguém pode imprimir mais, ou seja, é uma moeda que segue os princípios da verdadeira riqueza. Além disso, o Bitcoin tem rentabilidade, liquidez e segurança altíssimos, o combo perfeito que nenhum outro investimento consegue te dar. Ele foi o ativo com melhor retorno acumulado nos últimos 10 anos, numa média de crescimento de 70% ao ano. E diferente do real, que pode ser impresso infinitamente, e de outras moedas também, apenas aquelas 21 milhões de unidades vão existir, ou seja, não existe uma inflação corroendo ele. Pelo contrário, o valor só aumenta. O real perdeu mais de 50% frente ao dólar nos últimos 10 anos, enquanto o Bitcoin valorizou mais de 4 mil. Então, se você quer se proteger do sistema e não tem dinheiro para de repente sair do país ou fazer alguma outra medida, a Mercado Bitcoin é a maior plataforma de cripto. É um anúncio, né, cara? Enfim, ele já vai encerrar o vídeo por aqui, vai concluir ali. Falando sobre o Bitcoin aqui, eu acho que o maior problema tá na intenção das pessoas comprando Bitcoin. Se você compra Bitcoin querendo ganhar dinheiro, você já tá comprando com a intenção errada, cara. Porque nunca vai ser uma moeda, sempre vai ser um investimento. Você vai retirar o dinheiro do Bitcoin na hora certa para poder lucrar com aquilo. Então você já tá pervertendo o sentido e significado do que aquilo deveria ter, tá ligado? No sentido de ser uma moeda. Então acho que esse é um dos maiores problemas do Bitcoin. As pessoas não compram pra usar como moeda, pô. As pessoas compram como investimento. Mas enfim, sobre o que ele falou no vídeo, cara, é isso. O poder de compra no Brasil é horroroso, tá ligado? A gente vive num país horrível pra você consumir. Estão proibindo até a gente de consumir em plataformas estrangeiras que dão uma liberdade maior pra gente pagar preços baratos em produtos bons. Então, sei lá, cara, revolte-se. Só isso que eu tenho pra dizer pra você, revolte-se. O Brasil só vai mudar com a sua revolta. Se inscreva no canal, comenta aí o que você achou do vídeo. Qual que é o Brasil perfeito pra você? Fala aí nos comentários e deixa um like. Valeu!